Olá pessoal, meu nome é Everton de Almeida Salviano, eu sou fisioterapeuta, quiropraxista, também trabalho com a parte do RPG e ministro o curso de Dry Needling aqui pela Ray Sports. Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos, na verdade sobre três assuntos em relação à parte do Dry Needling. A primeira parte a gente vai falar sobre uma parte de avaliação, tá? De alguns tópicos de avaliação que são muito importantes para a parte do Dry Needling e também você já vai começar a fazer um prognóstico de tratamento para o seu paciente. A gente vai falar sobre a legislação do Dry Needling, né, que é uma coisa que está acontecendo desde o final do ano passado aí, e como é que você vai ter algumas saídas em relação à parte de como é que você vai cobrar o Dry Needling. Tem alguns fisioterapeutas que ainda tem muita dúvida em relação a essa parte, como é que você coloca o Dry Needling na sua sessão de fisioterapia, e a gente vai abordar esses três tópicos aí agora nesse vídeo, tudo bem? Em relação à parte da avaliação, pessoal, tá? Então assim, como muitas técnicas, né, que a gente aprende aí no decorrer do nosso curso, ou de algumas outras escolas, o Dry Needling também não é exceção. Então assim, nós temos uma avaliação específica para o Dry Needling, tá ok? E assim, o Dry Needling, nós precisamos começar a fazer toda essa procura do trigger point, desses pontos gatilhos, desses pontos de dor. Então, nossa avaliação é totalmente palpatória, não adianta. Tá? Não adianta um terapeuta, de repente, pela anamnese, por algumas perguntas, isso dá uma abrangência em relação a onde você tem que fazer o agulhamento, sim, mas nada vai sair, nada vai passar por cima de uma avaliação palpatória. Então, assim, você precisa fazer a avaliação, você precisa pegar no paciente. Tá? Antes disso, logicamente, você vai fazer uma avaliação biomecânica. O que aconteceu? Você vai fazer uma anamnese do seu paciente. Perguntar em relação ao que aconteceu, como aconteceu, as regiões de dor, toda aquela parte que a gente faz normalmente de uma avaliação da fisioterapêutica. Logo depois, através das queixas do paciente, através de uma orientação do seu paciente, de repente da região ou do local que ele sente aquela parte de dor, você vai fazer a palpação. Tá? Você vai fazer a palpação justamente procurando o quê? Procurando a banda tensa. Procurando esses pontos gatilhos ou esses pontos de dor que vão evidenciar e localizar onde você vai fazer o agulhamento futuramente. Tomando alguns cuidados, né, pessoal? A gente sabe que alguns terapeutas, eles não sabem a força da mão que eles têm. Isso é muito importante. Então, normalmente, um terapeuta, ele tem que começar a ter mais esse feeling em relação à pressão. Isso também diferencia muito de paciente para paciente. Às vezes você vai pegar um paciente um pouco mais magro, que você vai fazer uma avaliação e você vai ter mais acesso àquela parte de proeminências ósseas. Então, se você apertar, se você fazer uma palpação muito forte do paciente, passar de pele, ali, músculo e fazer uma pressão contra alguma proeminência óssea, com certeza vai gerar alguma dor. Mas não é dor patológica, é uma dor justamente porque você está apertando um pouco mais seu paciente. Então, você tem que tomar muito cuidado. Tá? E automaticamente essa avaliação, pessoal, vai também distinguir aonde está o ponto gatilho. Se ele está um pouco superficial, um pouco mais mediano a parte da musculatura, um pouco mais profundo, justamente para já começar você pensar em quais tipos de agulhamento você vai fazer com o seu paciente, que você vai precisar fazer com o seu paciente. Então, como eu falei, faz a anamnese, começou a palpação, vê direitinho, começa a perguntar para o seu paciente aonde refere essa dor. Muito importante saber se essa dor que o paciente ele sente, se ele é uma dor localizada, tudo bem? Dentro daquele quadrante, você pode imaginar um quadrante ali no local do paciente, se ele é uma dor que irradia para algum outro ponto. Normalmente acontece dores irradiadas, até mesmo pelos tipos de ponto gatilho que nós temos. Tem alguns pontos gatilhos que você está muito agudo, muito sensibilizado, que você tem aquela irradiação.
Então, depois dessa palpação, toma cuidado, sempre fazendo, porque a gente também tem que lembrar das dores crônicas e das dores agudas, tá? Normalmente, o paciente com dor aguda, ele vai relatar o local da dor. Ele sabe, né? Ele sabe, o corpo dele pode ter essa transmissão de que naquele exato momento ele vai fazer. Ele fala assim, ó, de repente está numa sessão, ó, Everton, a dor está nesse ponto. Tudo bem? Só que tem aqueles pacientes com dor crônica. Então, normalmente, pacientes que têm dor crônica é uma dor um pouco mais difusa, uma dor mais regional. Ele não vai saber o local da dor. Então, ele vai falar para você, Everton, dói toda essa minha parte, desde o ombro até o cotovelo. Então, pessoal, você vai ter, nessa parte de pacientes crônicos, você vai ter que ter um pouco mais de feeling, um pouco mais de cuidado, porque é uma área maior, tudo bem? Então, assim, você não vai sair agulhando que nem um louco, né? Só porque o paciente fala que tem uma região com dor, você vai ter que fazer a palpação, tá? Localizar esses pontos, né? Onde estão os pontos gatilhos, aqueles pontos de maior sensibilidade, justamente para você poder ter um êxito maior no seu agulhamento. Então, você vai ter que tomar cuidado com esses pacientes também, tanto uma patologia aguda quanto uma patologia um pouco mais crônica, né? Tem duas formas, né? Depois de uma aplicação, depois que você faz essa parte, sabe onde estão os pontos gatilhos, a gente usa algumas pregas com a mão, justamente para a gente poder estar utilizando melhor o agulhamento, né? Que vocês podem estar utilizando depois, que é uma prega que a gente utiliza mais, né? E essas pregas, pessoal, quando a gente fala em utilização, não é via de regra. Isso se ajudar o terapeuta, nesse caso de fazer o agulhamento, bacana. Se você sentir que de repente não necessariamente fazer esses tipos de prega, bem, não tem problema. Isso é muito da facilidade para você fazer um bom agulhamento, tudo bem? Então a gente tem dois tipos de prega. Uma prega que é em V, tudo bem? Que a gente faz uma pressão com os dois dedos, o indicador e o médio, fazendo uma pressão medial, que você vai ver que a pele ela vai se superficializar junto com a musculatura. E tem uma prega que é mais, né? Que vai assim com o polegar e com os outros 4 dedos, que é justamente para você pegar mais musculaturas mais volumosas. E qual é o intuito dessas pregas, pessoal? É você superficializar o ponto gatilho, para você ter um contato um pouco mais fácil com o ponto gatilho. E isso que é o bacana da técnica, tá? Então, automaticamente, dentro dessa avaliação, né, como vocês podem ver, vocês já vão começar a verificar qual o tipo de agulhamento, se você vai precisar usar uma prega, se você vai usar qual o tipo de profundidade que você vai utilizar no paciente, se o paciente está muito sensível, se o paciente está menos sensível, tudo bem? Então é muito bacana vocês utilizarem todo esse processo já para poder entrar um caminho, né, um caminho de tratamento com agulhamento, para você ter mais êxito. Isso é importante. A gente precisa do êxito no efeito, no êxito de você começar a fazer o agulhamento ali no seu paciente. Esse é um ponto muito importante dentro do tratamento. Tudo bem? A gente fala um pouco da legislação do dry needling, tá? A legislação do dry needling, se você for entrar no COFITO, você vai ver que foi feito pelo Acórdão 481, em 15 de novembro de 2016, tá? Então aí já fazemos 4 anos aí que a gente está autorizado pelo COFITO a fazer essa técnica do dry needling, tá? Então, dessa data, foi estipulado que nas áreas de fisioterapia manual, de manipulativa e musculoesquelética, você pode utilizar a prática do agulhamento, né? Lá fala que, né, a gente tem 3 nomenclaturas, que falou dry needling, ou agulhamento seco, ou agulhamento a seco, tá? Aí vai de cada profissional estar utilizando essa nomenclatura. Às vezes eu utilizo dry needling, às vezes eu utilizo agulhamento a seco, são as que eu utilizo normalmente. Tá bom? Então, assim, no COFITO você pode ver essas informações, tá? Então, a gente está segurado por esse acórdão desde 2016. Uma outra questão que a gente fala bastante em relação à parte até de cursos,
que a gente fala de cobranças de sessão de dry needling. Né? Eu venho sendo, às vezes, algumas perguntas tanto no curso, ou por e-mail, ou por WhatsApp, falando, pô, professor, quanto eu cobro para o dry needling? Né? A gente sabe que depende muito de cobrança, até mesmo para uma sessão de fisioterapia, depende muito de quanto você vai cobrar, da distância que você vai até seu paciente, se é particular, quanto você vai gastar, dependendo até da região. Isso vai muito principalmente de cada profissional, ok? Mas também o COFITO, pessoal, ele disponibiliza também na parte do site do próprio COFITO, chamado RNPF de 2020, nesse caso, né, que é o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, onde você pode ter lá todos os procedimentos da fisioterapia, tem dermato, tem de ortopedia, de neuro. Além disso, tem o agulhamento a seco, onde você pode ver. E lá, essas categorias, eles são calculados por chama referencial CV, que é coeficiente de valorização. Tá? Cada CV, se não me engano, cada CV é 0,63 centavos de real. O coeficiente de valorização do dry needling são 150 CVs, que dá R$ 94,50, ok? Por músculo. Então, logicamente, o COFITO dá essa base para a gente poder fazer esse tipo de consulta, né? Até mesmo para você ter a base de como é que está essa parte, né, de coeficiente de valorização, e você pode empregar esses valores no seu âmbito, tanto de particular quanto de home care, né, ou na sua clínica, no clube de futebol, tanto faz, tá bom? Se você for ter essa parte, se você ter uma disponibilidade de fazer essa cobrança pelo dry needling, por músculo, seria isso. Tá bom? Mas isso você pode estar consultando essa tabela lá no site do COFITO. Tudo bom, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado novamente. É mais um vídeo aí que a gente fala, que a gente abrange algumas situações em relação à parte do dry needling, para dar uma abertura um pouco maior de conhecimento dentro dessa excelente técnica. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima.